Toninho. Fica à vontade, meu irmão, a casa é tua. Toninho foi pastor aqui nos anos de 2003 a 2006. 2003 a 2006. Já fiquei sabendo, teve gente que você casou, teve gente que você batizou, teve gente que você fez profissão de fé, muita gente matando a saudade hoje, né? Deus abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Estou muito feliz por estar revendo aí alguns irmãos, algumas irmãs, né? Vendo também algumas caras novas que não são da nossa época aqui. Já se foram praticamente 10 anos, né? Eu acho que do último ano que eu estive aqui, 2006. Tem alguns aqui que era adolescente ainda, estava começando a adolescência. Foram 3 anos gostosos, agradáveis, não é, acolhedores. Saímos daqui com experiências de irmãos, não é, que aprendemos bastante, ensinamos, mas aprendemos muito. Que bom rever vocês. Hoje, então, a palavra é sobre família, não é? E olha, a família aqui está grande. Está grande. Estou gostando de ver. Graças a Deus por isso, não é? E pelo jeito a família mesmo está reunida, porque a gente vê as pessoas mais maduras, meia-idade, também jovens, adolescentes, temos até umas crianças, que bom, graças a Deus por isso. Eu quero começar com uma perguntinha para vocês. Eu gosto muito de fazer pergunta, né? Por causa disso, não me esqueço do episódio lá na casa do Ezequiel uma vez, por causa dessas minhas perguntas. Mas é bom, não é? Aqui tem alguma família perfeita? Tem? Nossa família não é perfeita, né? Você acha que não? Será que tem alguma? Se tiver, pode ter a coragem de falar, não, a minha família é perfeita. Mas pelo silêncio parece que não tem não, né? Família perfeita. E é interessante que a gente tem sempre ouvido falar que a família está em crise. A família está passando por crises e mais crises. E até de vez em quando a gente observa alguns programas e nós mesmos às vezes batemos muito dessa tecla de questão de restaurar a família, de preservar a família, de valorizar a família, enfim, por aí vai. Mas diante do conceito de família que se tem hoje, não é? Porque família hoje é um conceito completamente diferente daquele conceito que nós aprendemos, especialmente que a Bíblia nos ensina. O conceito de família para a sociedade é um conceito que nós questionamos bastante. Mas nós não vamos falar sobre a questão do conceito de família, queremos falar exatamente sobre a questão da família perfeita. Será que a família imperfeita, ela passou a existir a partir de quando? A partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou e foi para o céu? Não. Família imperfeita desde os tempos bíblicos. Vamos rapidamente lembrar. A família de Adão era uma família perfeita? Bom, se fosse uma família perfeita, não tinha pecado, não tinha desobedecido a Deus. Não é? Como não era uma família perfeita, desobedeceu, pecou, e aí a coisa desandou. E desandou de tal forma que a imperfeição realmente se instalou e está difícil de sair, só vai voltar quando Jesus Cristo, só vai sair quando Jesus Cristo voltar mesmo, quando Cristo vier resgatar a sua igreja. Depois de Adão e Eva, família de Abraão, família perfeita? Quase perfeita, né? Quase perfeita. Não foi perfeita porque quando Deus falou uma coisa, quis dar uma ajuda para Deus e a coisa também não deu certo, depois precisou expulsar a serva Agar com seu filho Ismael e
Até quando você lê essa história, é muito triste, porque a criança lá no deserto sofrendo uma coisa deprimente, não é? Porque não era perfeita a família. Não era perfeita. Só que Abraão teve um filho, que era o filho da promessa. Como que se chamava esse filho de Abraão? Isaque. Bom, Isaque então tinha tudo para ter a família perfeita. Foi perfeita a família de Isaque? Não foi perfeita. Quantos filhos Isaque teve? Tem 2 famosos. Abraão, Isaque e Jacó. Obviamente tinha Esaú, que o pessoal não se lembra, né? Eu sou o Senhor teu Deus, Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Inclusive a Bíblia fala muito, frisa bem isso, né? Jacó, opa, acho que é Jacó entrando na parada aí. Jacó está se manifestando, misericórdia. Mas veja bem, a família de Isaque era um desastre. Foi um desastre. Não era a família perfeita. De repente, às vezes a gente quer, né, que a nossa família seja perfeita. Você quer que a sua família seja perfeita. Que os seus filhos sejam perfeitos. Que o seu marido seja perfeito. Que a sua esposa seja perfeita. Isso é muito difícil. E nós só seremos perfeitos quando Jesus Cristo voltar. Eu repito isso. Porque os exemplos de família que nós temos na Bíblia são exemplos, olha, misericórdia. A família de Noé, por exemplo, um pouco lá atrás. Noé era o homem do coração de Deus. A única família escolhida para ser salva do dilúvio. Mas mesmo assim teve problema. Teve um filho que foi amaldiçoado. E por que foi amaldiçoado? Noé amarrou um porre, perdeu a noção, né? E o filho viu ele nu, e aí... Vejam bem, não há família perfeita. Infelizmente, desde a criação, desde que Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram, não há família perfeita. Família de Isaque, que eu quero prender-me um pouco nesta família. Só para vocês terem uma ideia, vocês conhecem a história, não é? A história da família de Isaque. Começa quando nasce Esaú e Jacó. Se eu trocar os nomes aí, vocês me corrijam, tá? Esaú e Jacó. Quem era o primogênito? Quem nasceu primeiro? Esaú nasceu primeiro. O nome Jacó é que ele saiu, né, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E também, se a gente for ver o significado de Jacó, é aquele que é o esperto, aquele que trapaceia, aquele que apronta. E Jacó, na verdade, desde o começo da história da família de Isaque, é uma coisa que às vezes nós achamos, nossa, mas isso aqui aconteceu. Esaú era o primogênito, era o merecedor da bênção, a bênção da primogenitura. Jacó, já velho, precisava abençoar o filho primogênito, e aí o que ele fala para Esaú? Isso está lá a partir do capítulo 27 de Gênesis, se em casa você quiser conferir, confira, não é? A partir do capítulo 27. Jacó queria abençoar, portanto o primogênito chama Esaú e fala, olha, você vai e procura uma caça e me faz um cozido gostoso daquilo que você faz e traz para mim, que eu vou comer e vou abençoar você. Eu vou abençoar você. E quando Jacó está falando isso para Esaú, eles não estavam sozinhos. Quem que estava lá com eles? Se lembram? A mãe. E o pior é que às vezes nós ficamos bravos e nós não gostamos de pessoas que escutam atrás da porta, não é? A mãe de Esaú estava, parece que escutando atrás da porta,
quando Jacó está falando, olha, você vai caçar, faz uma comida gostosa, traz que eu vou comer e vou dar a bênção da primogenitura para você. E a mãe escuta, ela já sai correndo, já vai lá. E olha, tem alguém aqui que tem filho preferido em casa? Ninguém vai falar, né? Quem que vai ter a coragem? Ah, tem, né? É a mana que é a preferida? Ah, é você, Ruth? Ah, filhinha do papai, tá aí, ó. Pois é. É? Pois é, e Jacó era o filho preferido da sua mãe. E a mãe, quando escuta aquilo lá, corre e fala para Jacó, olha, Jacó, eu escutei seu pai falando que é para o seu irmão ir caçar e trazer aí, fazer uma comida gostosa, e ele vai comer e vai abençoar o seu irmão, vai dar bênção para o seu irmão. Então você vai lá no nosso rebanho, coitado de Esaú, né? Ele tinha que sair e caçar. Olha as facilidades aí, viu? Você vai lá no nosso rebanho, pega duas ovelhas, você mata, e eu vou fazer um cozido. Não era nem para Jacó fazer, mas ela ia fazer. Eu vou fazer um cozido gostoso, uma comida gostosa. Você vai e você leva para o seu pai. E você vai falar que é o seu irmão. Seu pai vai comer e vai abençoar. Só que tinha um detalhe, não é, que precisava ser resolvido aí. Vocês se lembram qual o detalhe que era? Pois é, aí Jacó lembra a mãe. Mãe, mas como que eu vou fazer isso? O meu irmão é peludo, é tipo Tony Ramos, não é? Pelo para tudo quanto é lado, e eu não tenho pelo, eu sou pelado. Como que ele é meu pai? Ele vai saber logo que não sou eu. Aí a mãe pega e dá um jeito, fala, não, fica tranquilo, fica em paz. Você faz o que eu estou falando. Porque depois eu vou pegar um pelo de ovelha, vou pôr no seu braço, até onde seu pai vai pegar, no seu pescoço, e quando ele apalpar, ele vai ver que você é peludo. Isso é trapaça ou não é? E como que a Bíblia mostra um troço desse, né? A Bíblia só não mostra a coisa perfeita, mostra a coisa errada também, viu? Mostra, e muito errada. Como diria o caboclo, a Bíblia mostra coisa cabeluda mesmo. Mostra. Como está mostrando. Trapaça, a mãe trapaceando o seu filho primogênito. E aí fez isso, foi lá, pegou, fez a comida, preparou Jacó, tudo bonitinho, e Jacó foi lá. Pai, Jacó não, foi Jacó mesmo. Pai, aí Isaac pergunta, quem está aí? Eu, o seu filho Esaú, seu primogênito. E aí o pai pensou, a voz é de Jacó. E aí chamou o filho para se aproximar, chamou para que pudesse dar um beijo nele. A hora que o filho Jacó se aproximou, aí tem um detalhe, a mãe vestiu Jacó com roupa de Esaú, com cheiro de Esaú. E aí quando quando Isaac vai dar um beijo em Jacó, Isaac sente o cheiro de Esaú, passa a mão, pega no seu braço, vê que está peludo, passa a mão no pescoço, vê que está peludo, então era Esaú. Só que estranhou que a voz era de Jacó. E come e abençoa a Jacó. Dali a pouco chega Esaú com a caça, faz a comida e leva para o pai. Pai, quem está aí? Seu primogênito Esaú. Aí ele estranhou, mas como? Eu acabei de comer e acabei de dar a bênção da primogenitura. Aí Isaac, ele cai em si, ele percebe que deu a bênção da primogenitura para o filho errado, para Jacó. Só que ele já tinha dado, não tinha como resolver, não tinha como voltar atrás. Não tinha como. E nisso, Esaú fica enfurecido, porque perdeu a bênção da primogenitura. Perdeu a bênção. A bênção da primogenitura fora usurpada.
E aí o que ele faz, Esaú? Ele fala para os seus companheiros, ele promete que ele mataria o seu irmão. Ele ia matar o seu irmão, Jacó. E a mãe mais uma vez escuta isso. E ela corre para Jacó e fala: olha, você está correndo perigo. Então você dá um jeito, você vai para a casa do seu avô, não é? Para a casa do meu pai, e lá você se casa, não é, com uma das filhas do meu irmão. E aí Isaac disse a mesma coisa para ele, abençoou e disse para ele sair dali, para que ele fosse à casa do seu sogro e que se casasse com uma das filhas de Labão. E assim Jacó foi, encontrou-se, vocês conhecem essa história, encontrou-se com Raquel, trabalhou, não é, quantos anos para se casar com Raquel? 7 anos. Trabalhou 7 anos, depois Labão deu quem? Deu Lia. Ah, mas não, você tem que trabalhar mais 7. Trabalhou 14 anos para casar-se com Raquel. E trabalhou. Mais 7 anos e casou-se com Raquel. Ele teve 2 esposas, Lia e Raquel. Os filhos de Lia não era, ele amava coisa e tal, mas não era o filho da mulher do coração. O filho do coração era o filho de Raquel, que se chamava José, que é aquele que desceu lá para o Egito, que foi vendido pelos irmãos. Olha que família maravilhosa, hein? Os irmãos pegam e vendem, quer matar o irmão, o mais novo, José. Mas aí depois resolve, um lá fala: não vamos matar não, teve uma brilhante ideia, um deles lá. Não vamos matar não, vamos botar ele no buraco, né? Vamos só manchar a roupa dele aí de sangue de animal, vamos levar para o pai, e o pai vamos mostrar, fala que ele morreu, que o animal estraçalhou com ele e comeu. Só que depois eles venderam José para os mercadores que vendeu no Egito, aquela história também que vocês conhecem, não é? Que família, não é? Que família perfeita essa. Vocês conhecem alguma família igual ou não? Conhece? Misericórdia, hein? Mas agora abra a sua Bíblia aí, no capítulo 33. O melhor dessa história. Gênesis capítulo 33. Gênesis 33. Lembre-se que Esaú saiu no encalço de Jacó. Queria matar o seu irmão. Acharam aí? Amém? Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, arranjou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura,
e instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em si. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Sir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Maravilhoso o final da história. História dessa família imperfeita. O que eu destaco aqui nesse texto, meus amados irmãos, é esse reencontro de Jacó e Esaú. Vocês observaram que Jacó estava tremendamente com medo de encontrar seu irmão. Ele temia por sua vida, e não só por sua vida, mas temia também pela vida dos seus, da sua família. E é interessante, só para vocês observarem aqui as prioridades de Jacó. Até nesse momento ele tinha algumas prioridades. Ele manda logo na linha de frente quem? As escravas e os filhos, não é? Porque qualquer coisa morria as escravas. Bom, se morrer as escravas, na segunda linha quem está? Lia, a mulher menos amada, Lia com seus filhos. E por último, Raquel e José. Então, se morresse as escravas, morresse Lia, aí depois. Para morrer Raquel e José, primeiro precisa morrer toda aquela gente que estava na frente. Mas foi exatamente contrário do que ele imaginou, do que ele pensou. Porque no coração de Esaú, que é um coração que com certeza foi tocado por Deus, naquele momento de reencontro com seu irmão, quando ele viu o seu irmão, ele não pensou em outra coisa a não ser chegar, aproximar-se e abraçar o seu irmão e chorar junto com ele, exercendo o quê? Exercendo o perdão. O perdão. Porque se Esaú não perdoasse, o que aconteceria ali era uma chacina, não é? Era uma tragédia. Mas o perdão estava no coração de Esaú. O sentimento, a alegria por rever o seu irmão, embora o seu irmão tenha ludibriado, o tenha feito com que ele perdesse a bênção da primogenitura, mas naquele momento nada disso importou, nada disso. O que ele queria mais era ver o seu irmão bem, e viu o seu irmão bem. E Jacó, por sua vez, temendo o irmão, ele foi prostrando e foi reverenciando o irmão e tratou o irmão como Senhor. Meu Senhor. E essa palavra meu Senhor do Antigo Testamento é muito forte, significa dono, proprietário. Por isso que nós chamamos Deus de Senhor, Jesus Cristo de Senhor. Porque Deus é o nosso dono, é o nosso proprietário, Jesus Cristo é o nosso dono, é o nosso proprietário. Cristo é o nosso único Senhor, Deus é o nosso único Senhor. E olha, e esses dois irmãos se reconciliaram. Ali houve humildade, ali houve compreensão, ali houve perdão, ali floresceu o amor e ali houve paz. Ali houve reconciliação, aquela família imperfeita, ela se tornou uma família, eu não vou dizer perfeita, mas quase perfeita, através desse reencontro dos seus irmãos. Essa história nos lembra de uma outra história também, que foi mais ou menos assim, que talvez vocês se lembrem, exatamente de um desses personagens que está nesse texto, José. Quando José desce para o Egito, foi vendido pelo irmão, e os irmãos vão comprar mantimento, não sabiam quem era José, que era José que estava lá, e quando José se revela, o que é que acontece?
há também pranto, há choro, há perdão, há celebração do amor, há paz, há paz. As nossas famílias são imperfeitas, mas por serem famílias imperfeitas não significa que nós também não podemos, e é impossível que nós pratiquemos isto que eles praticaram, que nós exerçamos isto que eles exerceram. Mesmo família imperfeita, por mais imperfeita que seja a nossa família, nós precisamos buscar em Deus, para que nós tenhamos coragem e atitude, de quando necessário amar, de quando necessário perdoar, de quando necessário compreender, de quando necessário tolerar, de quando necessário assistir, de quando necessário estar juntos, quando necessário abraçar, quando necessário chorar. E às vezes eu tenho observado, infelizmente, que muitas famílias nos nossos dias estão perdendo a prática do abraço, a prática do afago, a prática do acolhimento dos seus próprios. O pai chega em casa, entra e sai, às vezes não toma conhecimento, e a família também nem toma conhecimento da presença dele. A mãe às vezes também, e os filhos mais ainda. Os filhos, quando chegam em casa, correm logo lá para o celular, vai no zap, fica lá, coisa e tal, não conversa, às vezes não sai do quarto, coisa e tal, não há convivência, não há abraço, não há afago, não há acolhimento. E muitas vezes não há perdão. Às vezes é mais fácil de perdoar alguém de fora do que perdoar alguém de casa. É verdade ou não é? Podemos perdoar uma pessoa estranha, mas às vezes da nossa casa nós não perdoamos. Nós não perdoamos e nós precisamos perdoar. Às vezes é mais fácil nós demonstrarmos amor por uma pessoa estranha, não que não devemos amá-la, mas deixamos de demonstrar amor para aqueles que estão dentro do nosso próprio teto, para os da nossa casa, da nossa família. Às vezes nós queremos ajudar, queremos abraçar, queremos fazer com que os de fora estejam bem e os nossos nós abandonamos. Família é projeto de Deus. Família é plano de Deus para nós. E o nosso primeiro ministério tem que ser a nossa casa, a nossa família. Se nós queremos ser servos fiéis, mordomos fiéis de Deus, nós temos que começar pela nossa casa, pelos nossos. Não só administrar, mas amar, compreender, abraçar, perdoar os nossos. Cuidar dos nossos. Porque se nós não cuidamos dos nossos, não pensemos que nós estaremos aí, sabe, tranquilos diante de Deus, não, porque o que Deus quer é que nós administremos e cuidemos dos nossos. Por isso que nós costumamos dizer entre nós pastores, né, Marcos, que a igreja é o ministério nosso. Deus nos deu a igreja como nosso ministério, mas o nosso primeiro ministério é a nossa família, nós temos que cuidar da nossa família. O pastor que não cuida da família, ele não serve, ele não presta para pastorear. O pastor que abandona a sua família, não adianta ele querer acolher e abraçar a igreja. Ele tem que cuidar da sua casa, ele tem que cuidar da sua família, assim como nós também precisamos cuidar da nossa família. Mesmo sendo família imperfeita que nós temos. Por isso, nesse encontro, eu gostaria de deixar essa palavra com vocês, que vocês possam refletir. Talvez essa não seja a realidade de muitos de vocês, mas talvez seja a realidade de muitos de vocês também. Então, se está faltando algo disso que nós estamos dizendo na sua casa, coloque em prática. Perceba a presença do seu pai, perceba a presença da sua mãe, perceba a presença dos seus filhos em casa. Converse, abrace.
E que Deus fortaleça cada vez mais as famílias desta comunidade, as famílias dessa igreja. Amém. Obrigado pela palavra de força, pela palavra de fé e de incentivo. E a minha oração é realmente esta: que haja amor, relacionamento, perdão e reconciliação nas nossas famílias. Que a gente possa viver essa experiência bíblica da reconciliação também nas nossas casas e junto dos nossos. Vamos ficar em pé, nós vamos ter a oração final com o pastor Toninho, que também vai impetrar a bênção de Deus aos nossos corações. Querido Deus, obrigado por esse momento de celebração. Graças te damos, ó Deus eterno, pela presença de cada irmão, de cada família aqui, ó Deus. Graças te damos porque temos a certeza que o teu Santo Espírito pairou sobre os nossos corações e continua conosco, ó Pai. Rogamos-te, ó Deus eterno, as tuas preciosas bênçãos sobre esta igreja, sobre esta comunidade. Abençoa, ó Pai eterno, especialmente as famílias, ó Pai eterno, desta comunidade. Que tu estejas, ó Deus, em nome de Jesus, suprindo as necessidades, as dificuldades, diante das lutas que as famílias têm enfrentado nos dias atuais. Santo Deus, preserva a paz, preserva, ó Deus eterno, a harmonia, preserva, ó Pai eterno, em nome de Jesus, a tua presença na vida de cada pessoa, de cada irmão e irmã, de cada família, ó Pai, em nome de Jesus. E que tu sejas, Deus eterno, o Senhor das nossas casas. Que tu seja, ó Pai eterno, o Senhor desta igreja sempre. Que tu seja o Senhor das nossas vidas sempre, ó Pai eterno. E é por isso que nós mais uma vez te rogamos que as tuas preciosas bênçãos conduza os passos, ó Deus eterno, da nossa casa, da nossa família e da grande família que é o teu povo, a família dos teus filhos, representada aqui, mas espalhada também por todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com vocês, com suas famílias e com toda a igreja de Jesus Cristo em todos os lugares da terra, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e vamos chegando lá para perto das panelas.